Vamos melhorar a execução desses 8 exercícios. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. O nosso número 8 é a rosca direta, a qual eu passo muito para os meus alunos da consultoria, que vai ter promoção na segunda-feira agora, dia 8. Mais informações aqui nos comentários, vai ser 6 horas da tarde, tá? Ó, o que eu vejo de rosca direta? O pessoal, às vezes, quando vai executar, coloca uma carga alta e aí quando tá fazendo a flexão, começa a levantar o cotovelo, ó. Percebe? Tá parado aqui, mas eu tô empurrando o meu cotovelo com o meu ombro. Isso daqui é uma elevação frontal, certo? E mesmo que você levante mais peso, galera, vamos prestar atenção numa coisa, até guardar a barra. Se você não fazer esse peso chegar aqui, não vai adiantar nada. Ter o dobro de peso, mas ele está chegando aqui, lá na região lombar, não vale nada. Então, vamos isolar o bíceps perfeitamente. Ó, vamos combinar o seguinte, você vai colar o teu cotovelo no seu tronco, certo? Tá aqui, ó. O cotovelo não pode vir para cá nem para cá, ele tem que ficar aqui. E agora eu vou levantar a barra, olha só. Olha que movimento totalmente, parece ter um robô, né, fazendo. Parece um bonequinho fazendo, não é? Olha só. Então, percebe que eu não estou bambeando nada. Pô, Leandro, mas fazer sem peso, tranquilo. Tudo bem. Eu poderia ir aumentando essa sobrecarga aos poucos, respeitando essa boa forma. Então eu vou e coloco 5 quilos de cada lado. Opa, consegui. 7, beleza. Quando estiver chegando perto da falha, se você quiser dar uma roubadinha perto da falha, faltando uma, tudo bem. Agora, desde a primeira, não vai ser eficiente. Ó, número 7. Elevação lateral ou elevação frontal. Vamos primeiro entender que a gente tem que subir até a altura, mais ou menos, do nosso ombro, certo? Elevação lateral, elevação frontal. Nada de passar, tá? Isso aqui é trapézio. Vamos explicar rápido. Por que está pegando trapézio se eu passo da linha do ombro? Na verdade, a minha escápula, ó, o meu ombro ele pode subir até aqui. O que permite que ele venha para cá, na verdade, não é a ação do ombro. É a escápula atrás que está girando e está puxando. Então, ó, vamos fazer de frente. A escápula está aqui. O meu braço está aqui. O braço só sobe até aqui. Como que eu faço para levantar mais? A escápula vai girar e vai trazer o braço para cima. Mas quem faz a escápula girar é outro músculo, é o trapézio. Então você tira toda a ação do movimento. Então faz dessa maneira e sempre pensando nos halteres passando longe do seu corpo, certo? Um movimento bem circular. E uma dica extra, se você quiser isolar completamente, é você afundar, certo? Os seus ombros e executar com eles afundados. Por que você sabe disso, Leandro? Porque o meu trapézio é muito grande e um jeito de desativar o trapézio é você empurrando para baixo. Isso quem me passou foi Júlio Balestrin e Fernando Sardinha. Eles me deram, cada um deu uma dica em um determinado momento e os dois falaram a mesma coisa, né? E você vê que mesmo fazendo, é muito difícil a gente perder um músculo. Então vamos acertar o movimento para a gente isolar bem e não ter o problema que o professor tem hoje. Número 6, glúteo 4 apoios. Aí você fala, o professor ficou muito louco, né? Porque isso aqui é uma máquina de abdutora. Na verdade, eu não vou falar sobre a execução. Eu vou falar de muitas pessoas, eu sei porque eu tenho muitos relatos disso de alunas da consultoria, que não conseguem sentir o glúteo durante o treinamento. O que eu deixo de dica para ativação motora? Coloca uma carga razoável na abdutora, tá? E você não vai executar ela, você vai abrir e vai segurar. E vai segurar tudo que dá, onde você vai falhar mais ou menos com 1 minuto. Então você tem que segurar 1 minuto aqui e quando estiver próximo de 1 minuto começa a ceder. Então coloca uma carga alta e faz isso. Uma série só. Você vai aumentar essa ativação do glúteo, a sua percepção, e quando você for fazer o 4 apoios, vai ser completamente diferente. Faz esse teste e escreve aqui nos comentários. Número 5, mesa flexora. Para a gente isolar completamente o trabalho do posterior, eu vou deixar a minha parte da pelve colada aqui. Eu vou falar bem simples para você não ter dúvida. Encoxa a máquina e não desencoxa nem ferrando. Então, ó, aqui, encochei a máquina já está sendo encoxada por mim e agora eu vou executar o movimento de mesa flexora. A carga que você vai pegar vai ser muito menor. Faz o teste. Se você levanta o teu quadril aqui e você para de levantar, a carga vai cair tipo 30, 40, 50%. Só que você vai entregar tudo no seu posterior de coxa. Eu falei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, link está na descrição. O que importa é o que chega no teu músculo.
e não o que você está conectando no seu corpo. Número 4, a puxada vertical, que se você quer ser largo e não fizer puxado, não vai adiantar nada. Mas tem que fazer uma puxada certa. O que eu vejo o pessoal fazendo aqui, ó? Você acaba apontando o seu cotovelo para fora, tá? Quando você vai puxar. O que seria melhor? Seria melhor a gente fazer para dentro. Então, imagina que você quer que o cotovelo chega no seu oblíquo. Ele não vai chegar, tá? Mas imagina que você quer isso e não para fora, certo? Senão você vai trabalhar muitos fixadores de dorsal e você vai trabalhar pouco a largura. Então, ó, cotovelo eu vou trazendo para dentro, como se fosse girando para dentro. E aí eu vou esmagar. Quando você esmagar, aí você vai sentir pegar muito mais a dorsal. O número 3 é o supino com halteres. E eu vejo o pessoal batendo o peso em cima, juntando. Você não precisa fazer isso, tá? Você vai simular no supino com halteres como se fosse um supino com barra. O supino com barra você não leva aqui, ó, e acaba aqui. Você vai fazer a mesma coisa, ok? Tem um vídeo só sobre peitoral no canal, com vários erros, com várias dicas. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, você sabe. Você procura Leandro Twin, mais tema. Ó, o número 2 serve para qualquer exercício de panturrilha, tá? Não faz um movimento acelerado, certo? Não precisa disso. Faz igual você faz qualquer exercício e desce tudo que dá, tá? Sente alongar bem. Uma outra coisa importante é que eu uso esse tênis para treinar, tá? Tira. Esse tênis aqui não é bom para treinar. Ele não ele não pega muito bem no pé. Ele tem um salto um pouco maior e que para muitos exercícios não faz diferença. Mas aqui dá bastante diferença. Eu sinto uma estabilização muito melhor. Uma outra dica que eu posso te dar, que as pessoas não focam nisso, é melhorar a força dos dedos do pé. Se o seu dedo do pé for muito forte, você vai levantar um caminhão de peso na panturrilha. Então, como é que eu faço para melhorar isso? Ao invés de você apoiar a parte, né, aqui do seu peito do pé, você vai apoiar os seus 3 dedos da frente. Você vai falar, pô, Leandro, mas não vou pegar carga nenhuma assim. Isso, não vai pegar carga nenhuma. Porque você vai apoiar os 3 dedos, tá? A força eu tô fazendo nos meus 3 dedos. A carga vai ser bem pequenininha, ó. Tá vendo que não tá apoiado essa parte aqui. Tá apoiado principalmente essa parte dos meus dedos. Você melhorando isso, você pode fazer isso no final do seu treino, ali umas 2, 3 séries. Você vai perceber que a sua força vai aumentar progressivamente na panturrilha. Número 1, stiff. Ó, eu vou passar aqui um fundamento básico que é você estufar o seu peitoral e empinar o seu glúteo. É isso, tá? Então, peitoral estufado, glúteo empinado e desce, respeitando isso. Aí você vai sentir rasgar bem atrás e bastante. Por quê? Porque quando você mantém essa postura, você ativa muito, né, do trabalho de flexibilidade. Só que aí você desce pouquinho. E quando você desce pouquinho, você não explora todo o arco de movimento, você não explora toda a hipertrofia possível. O que eu sugiro para você? Antes de começar a fazer aqui, faz um trabalho de flexibilidade, ó. Então eu vou fazer aqui mais ou menos uns 30 segundos, aí eu vou descansar. Aí eu vou voltar a fazer de novo, você vai perceber que eu já vou descer mais. Beleza. Aí eu vou descansar. Aí eu faço de novo mais 30 segundos e agora eu já chego lá no chão, sem flexionar o joelho. E eu sinto alongar bem aqui atrás. Primeiro eu solto a musculatura e aí depois eu vou fazer o stiff. Você vai perceber que às vezes você vai ter que até subir, né? Não no banco, pelo amor de Deus, mas só para ficar de exemplo. Você vai ter que subir num step para conseguir fazer o stiff, porque você vai descer tanto, que você vai falar, cara, tá faltando amplitude. E aí o posterior de coxa vai desembolar e vai sair. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui agora, que você melhorou a execução. Só que se a estrutura estiver ruim, não vai adiantar nada. Então, quantas séries, né? Quantos exercícios eu faço para cada grupo muscular? Tem um vídeo completo sobre isso, dá uma conferida aqui.